Boa noite, galera. Fala, meu amigo. Tranquilo? Tem uma galera Bora por aí para já. mais uma Essa live, sexta. a última da nossa Bora. semana. Só lembrando que semana que vem, mesmo com feriadão, a gente vai estar aqui gerando live de segunda a sexta, como prometido, tá? Isso aí. Com exceção, a semana que vem só tem a exceção da quarta-feira, porque na quarta-feira a gente tem o primeiro webinário, né? Então, o webinário vai ser das 8 até provavelmente perto de 10 horas, e isso vai comprometer o nosso horário de live. Então, a gente definiu que todos os dias que tiverem lives, todos os dias que tiverem webinários da nossa série de administrador Salesforce, nós não teremos a live aqui no Instagram. Isso aí. Acho que é justo, de certa forma, vai ter, ao invés de 20 minutinhos de conteúdo, vocês vão ter 2 horas, né? Então, quem ainda não se inscreveu, aproveitando o gancho, recomendo que entre no soulforce.cloud/webinários. O primeiro banner lá é o do curso de administrador Salesforce. E aproveita também, tem outras dois webinários que a gente já fez. Um é Salesforce para iniciantes e a outra foi de migrando de Classic para Lightning. Quem ainda não Isso aí. assistiu, dá tempo. Corre que Bom, dá pessoal, tempo. dado as dicas, o nosso tema de hoje é meio que uma continuação da provocação que a gente fez ontem de um pouco de lado de dev e administrador. E hoje o tema é Process Builder versus Trigger, né? Isso aí. A gente quer trazer bem essa provocação, né? Porque como a gente está falando, a gente vai começar a falar muito de administração da plataforma, muito do papel do administrador. A gente quer trazer as provocações aqui para vocês justamente para fazer a gente refletir, né? Para fazer tanto o developer refletir um pouco sobre o que deve ser codificado, quanto o administrador, né? A gente vivencia muito isso do administrador, muitas vezes, o administrador, que eu digo administrador funcional, é quem cuida da parte visual da plataforma, muitas vezes é, pediu um código de algo que poderia ser feito com point and click, né? Sim. Em projetos a gente vê muito isso, como a gente já falou na live de ontem, né? Já peguei projetos de outras consultorias que tinha trigger que simplesmente poderiam ser um process builder e o quanto isso acarreta no como um todo. Então a nossa ideia hoje é fazer essa discussão Process Builder versus Trigger. Esperamos que Isso ao aí. final você tenha um pouco dessa visão quando usar um ou Mais outro. clara, né? Boa. Bora lá? Bora lá. Eu tô meio Então, agitado hoje, né? tá, vamos que vamos, vamos que vamos. Então, pra gente começar aqui, a gente tem que definir primeiro o que é cada um deles e o que faz, né? Então, o que é um Process Builder? O Process Builder nada mais é que a representação gráfica de um processo que você vai criando, né? Então, ele tem, dentro do Process Builder, critérios que você pode definir, ações imediatas que você pode tomar ou ações planejadas que você pode tomar também dentro do Process Builder. E aí você vai montando ele com point and click, é bem dinâmico, assim, você vai estabelecendo um critério e a ação que você vai tomar dado esse critério. E vai montando ele um embaixo do outro para ele seguir sequencialmente fazendo os O questionamentos. critério, o critério ele tem sempre dois itens, né? O Isso verdadeiro aí. e o falso. Você É. colocou um critério, dado o verdadeiro, faça alguma coisa. Dado o falso, eu vou cair em outro critério. E esse critério vai ter um verdadeiro e falso, e eu caio em outro critério, e assim por diante. Até que ele caia no fim e acabe o processo. E a trigger, ela é um trecho de código que você dispara depois ou antes de você inserir ou atualizar um registro. Então, dentro da trigger, você pode também tomar algumas ações um pouco mais, digamos, algumas ações a mais que você é, poderia tomar no Process Builder. Na trigger, ela te possibilita é, ir para outros caminhos. Então, basicamente é isso. E aí eu te pergunto, Fernando, o que a gente pode fazer com cada um deles? Bom, vamos lá. Na verdade, com o trigger, o céu é o limite, né? A trigger, inclusive, ela tem um poder de fogo teoricamente maior do que o Process Builder, né? A gente consegue ter quando foi deletado, quando foi removido da lixeira, né? Voltou para o original, e o atualizado e o inserido, né? Já o Process Builder não. Eu tenho só
o de registro atualizado e um registro inserido, um registro novo. Então, teoricamente, ela tem as suas limitações ali. Mas Sim. o ponto é, muitas vezes, a trigger acaba sendo um canhão para matar uma mosca. E esse é o ponto que um administrador tem que ter a visão, né? E não só administrador, como developer, né? Muitas vezes a gente pega como developer alguma coisa para codificar que esbarra numa trigger que não tem necessidade dela. Então, saber identificar esse ponto vai fazer com que você seja um bom administrador e um bom developer, tá? Então, é um ponto de equilíbrio que os dois têm que ter, né? Não é só o developer que tem que ter esse ponto de equilíbrio, não é só o administrador que tem que ter esse ponto de equilíbrio. É um ponto que os dois têm que ter esse equilíbrio aí. É isso aí. E o Process Builder, em suma, ele é mais simples, né? É mais pontual para algumas coisas. Então, algumas coisas você só consegue fazer com... Não só consegue, não. Desculpa. Tudo que você faz com o Process Builder, você consegue fazer com o Trigger, né? Mas algumas coisas você consegue fazer de forma muito mais simples dentro do Process Builder. Disparar uma notificação, disparar um processo de aprovação, Fazer um post no Shader. um post no Share. Então, assim, você não precisa de código para fazer isso. Dá para fazer, código? Dá. Mas com alguns point and clicks você faz isso dentro do Process Builder sem muita dificuldade, né? O Clayton perguntou. Sim. Esse é um cenário que acontece muito, né? Quando a pessoa acaba tendo os dois, né? Eu tenho a trigger e eu tenho o Process Builder. E aí? Então, você tem um life cycle de um registro por onde ele percorre, né? E muitas vezes você pode cair nesse problema aí. Inclusive a trigger, o Process Builder, desculpa, quando você cria um Process Builder, você fala lá no Process Builder se ele pode ser reavaliado ou não, né? Porque você pode gerar um Process Builder que depois vai cair nele de novo, dependendo da atualização que você fez no próprio registro. É uma coisa que a gente tem que se atentar bastante quando a gente usa os dois, né? O life cycle, como você falou. Por exemplo, a trigger ela vai acionar muitas vezes antes de você inserir um registro. Depois que você insere esse registro, ela cai no Process Builder. Então, se você ativou o registro antes e fez com que ela caísse no Process Builder depois, e aí o Process Builder fez com que ela caísse na trigger, aí você criou um looping aí, bagunça tudo. Então, por isso é bom avaliar a usabilidade dos dois. Se você consegue fazer tudo que você está fazendo na trigger no Process Builder, então o ideal é que você parta para o Process Builder, porque o objetivo dele é justamente você economizar tempo e esforço. Porque numa trigger você teria que gastar tempo de código, fazer um teste de uma cobertura de teste, enfim. Como o Fernando falou, é matar uma mosca com um canhão. Então, o Process Builder está aí para justamente facilitar o trabalho, fazer com que seja mais fácil, mais visual e que você consiga criar de forma rápida. E os contras, né, a gente tem os prós e os contras. Eu acho que o Process Builder, principalmente, a rapidez dele é um pró muito grande, mas em contrapartida a gente tem os contras que com a trigger a gente consegue solucionar. Por exemplo, a exclusão de um registro. No Process Builder a gente não consegue excluir um registro, na trigger a gente consegue excluir um registro. Ou, por exemplo, um Process Builder, depois que a gente ativa esse fluxo, a gente não consegue editar ele mais. Você teria que excluir ele ou clonar e fazer um outro ciclo, Na montar verdade, tudo de o novo Process Builder ele te ativar. dá um controle de versão, né? Isso aí. Você tem todas as versões lá, então se em determinado momento você fez um Process Builder, estava funcionando, você fez uma modificação, ativou essa versão e parou de funcionar, você consegue voltar para a versão anterior sem muita dificuldade. Né? Ele tem um versionamento ali, né? E você consegue fazer isso em produção direto, sem muita dificuldade. Né? Já o código, se você fez uma trigger, se você alterou uma trigger que era um código que estava funcionando em produção, você subiu um pacote em produção e isso deixou de funcionar, você vai ter que alterar o código, gerar uma nova versão, subir o pacote e implantar de novo. Né? Então, esse ponto tem também sua agilidade na implantação. Né? Sim. Então, uma pergunta do Clayton. Sei que a boa prática é criar uma classe handler.
mas eu vejo sempre exemplo de lógica dentro da trigger. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, você já deu a resposta, É, né? É, sim. a boa prática é exatamente essa. A boa prática. Se você pegar a documentação da Salesforce, logo no primeiro parágrafo ela já fala isso, que a trigger tem que estar numa handler. E por que isso, né? Para você conseguir testar de forma muito mais isolada e prática. E para não virar também uma cebola que depois ninguém sabe o que está acontecendo dentro daquela trigger. Exatamente. É o pior. Então, Como não? sim, se você vê uma trigger que não está usando handler, puxa a orelha do dev e faça ele corrigir isso, tá? Boa. Inclusive, Deixa- já teve pessoas que pediram aqui para mim no Instagram uma live para a gente falar de partners, né? De padrões de desenvolvimento. Tem um padrão de desenvolvimento chamado Financial. Cara, não vou lembrar o nome agora, mas tem um padrão que ele trata especificamente para trigger. Eles têm uma forma de como você codificar legal para trigger. Eu vou procurar o nome e depois eu passo aqui no Stories para vocês. Legal. E sobre trigger, Fernando, um contra. O que a gente pode dizer de prós e contras de trigger? Bom, eu diria que a flexibilidade, né? Porque realmente você tem um poder de fogo muito maior e dependendo do que você quer fazer, o seu Process Builder pode ficar insuportável também, né? Se você Uhum. tem muitas condições de entrada dentro de um Process Builder, com hora dispara uma notificação, hora dispara um processo, hora dispara um Apex, acaba ficando um Process Builder cebola também, que é difícil de dar manutenção. Então isso acaba sendo até um contra do Process Builder, dependendo da complexidade dele. E na Trigger você vai conseguir ter esse gerenciamento muito mais. Um ponto não é recomendado, mas eu vou considerar aqui como sendo um contra da Trigger, é você não conseguir. Se você tem um objeto com mais de uma trigger, tá? Isso começa por aí, tá? Isso não é recomendado pela Salesforce. Mas se você tem um objeto com mais de uma trigger, você não consegue escolher a ordem delas, tá? Você não sabe quem vai rodar primeiro. Então, se o seu código depende que a trigger A rode antes da trigger B, errou. Pode ser que hora funcione e hora não. Então, o ideal é não tenha mais de uma trigger por objeto, tá? Inclusive, o Process Builder dá esse aviso. Se você criar um Process Builder para um projeto, para um objeto, e for criar um novo, ele vai falar, olha, já tem um Process Builder XPTO para esse objeto. Tem certeza absoluta que você quer criar um Process Builder, né? Por Sim. quê? Porque justamente você gera confusão e depois você não sabe o que está rodando, que hora está rodando. Né? Sim. Então, isso, apesar de não ser um contra, tão contra, eu considero isso sendo um contra da Trigger, porque você não consegue ordenar, dizer quem roda primeiro. Tá? Eu já vi algumas pessoas tentando fazer uma espécie de true false para tentar definir uma ordem, mas isso é impossível, não tem jeito. Vai depender do critério da Uma hora vai Salesforce dar que ruim. uma hora pode dar ruim, exatamente. E isso é mais uma das funções da Handler, né? Separar o código dentro de uma classe mais estruturada, de forma que você consiga gerenciar exatamente, chamar mais de uma Handler. Então você pode ter uma trigger que chame uma Handler e uma trigger que chame uma outra Handler. Né? A sua trigger pode chamar duas, sem problema nenhum. Então, ao invés de você ter duas triggers, você teria duas handlers separadas. Né? Uhum. Numa trigger só. É, numa trigger só. E aí viraria até um ponto positivo aí, né? Você ter várias lógicas diferentes para um objeto e conseguir tratar isso de forma isolada. Vou tentar dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma trigger para conta e a sua conta você tem pessoa física e jurídica. Você poderia ter uma handler para tratar as coisas de física e uma handler para poder tratar as coisas de jurídica. Tá? Então você teria códigos isolados, cada um com as suas regras de negócio, sem afetar e sem precisar ter de duas triggers para isso. Certo. Bom, Acho que de trigger também. outra vantagem da trigger, desculpa te cortar aí, Não, pode é falar. você poder fazer chamadas externas. Então, suponhamos que você precise consultar uma base de CEP para. Opa, voltou? Voltou. Agora voltou. Deu uma travada aqui.
Beleza. Beleza. Então, essa é uma das vantagens da trigger, né? Você conseguir disparar métodos assíncronos e esses métodos assíncronos fazerem chamadas externas e conseguir consultar, por exemplo, uma chamada externa, poder consultar um banco de dados externo, poder, enfim, você pode disparar um agendamento, uma bet. Uhum. O céu é o limite, né? Porque como você está falando de Sim. código, ali dentro, se você não tiver também um pouco de discernimento, você pode acabar fazendo besteira, né? Mas como você está no mundo do código, a trig ela aceita qualquer coisa, né? A Salesforce ela é flexível ao ponto de você conseguir fazer um process builder complexo ou um process builder simples e você conseguir fazer uma trigger simples ou ela complexa. Voltou de novo. Agora caiu a minha também. Acho que o Instagram de Já novo tá nos trollando, hein? Tá nos trollando de novo. Será que a gente vai ter que mudar o horário da nossa live, cara? Porque o Instagram não gosta desse horário? Só se for, né, cara? De brincadeira. Pessoal, comenta no comentário se tá tudo ok pra vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar aí. Parece que o Instagram tá um pouco instável. Bom, continuando. Então, quando usar um, quando usar outro, eu acho que vai depender muito do discernimento de cada um, tá? De olhar e analisar se aquilo, se a lógica que você está criando for muito complexa, provavelmente a trigger seja o melhor caminho. Se a lógica que você está fazendo é simples, eu acredito que não tem necessidade de você ir para a trigger, tá? A menos que, eu tenho que interagir com objetos que não estão relacionados comigo, você vai ter que usar uma trigger. Eu tenho que fazer um select para poder pegar um set de dados e atualizar um campo. Você vai ter que usar uma trigger, tá? Então, por mais que seja, às vezes, simples, o Process Builder tem suas limitações, né? Então, você tem que entender essas limitações e trabalhar em conjunto com isso. Mas o conselho que eu deixo tendo avaliado essa limitação, dá para fazer em Process Builder? É sempre o melhor caminho fazer em Process Builder por conta do tempo que você vai levar, com certeza. Então, é o que o Fernando falou, se você avaliar e ver que, é muito complicada a lógica, aí beleza, não tem jeito, vamos partir para trigger. Agora, é uma lógica teoricamente simples, a gente consegue resolver com o Process Builder. Vai para o Process Builder, você vai demorar com certeza metade do tempo e com certeza vai atender, ou menos, e com certeza vai atender da mesma forma. Então, acho que essa quando a pergunta é devo priorizar um dos dois, é mais ou menos essa, assim, avaliado o que você quer, né? Se for simples, priorizar Process Builder. Se não for simples, não tem o que priorizar, você vai ter que partir para trigger. E o outro ponto também é se já tem uma trigger, né? Se é um objeto que já tem uma trigger, às vezes, por mais que seja algo simples, por exemplo, você já tem uma trigger que percorre os registros que estão sendo inseridos para fazer uma validação complexa ou para setar uma informação no registro antes de inserir. E você precisou inserir mais uma informação no registro atualizado. Não tem por que você fazer um process builder. Obviamente que nesse caso, você como administrador tem que olhar e ver se já tem uma trigger. Recomendo, né, que você já consiga olhar um pouco o código e entender o que a trigger está fazendo, mas se estiver muito complexo, fala com o desenvolvedor, pergunta se dá para você incluir aquela atualização na sua trigger, né? Porque não faz sentido você criar um process builder para fazer uma atualização simples se já tem uma trigger lá, né? A menos que seja algo muito esporádico, enfim, eu não consigo ver um argumento bom para isso. A menos que você não tenha um dev para te ajudar, né? Aí você está na roça de qualquer jeito, não vai ser a trigger ou o process builder que vai resolver que vai te ajudar, Fala, Sidney Coutinho, apareceu na nossa live. Olha lá. Bem-vindo, ainda quero te ver aqui, hein, conversando, batendo papo comigo. Bom, aí se você deve priorizar um ou outro, como a gente falou, né? Vai depender muito do cenário. A nossa recomendação é sempre tente priorizar Process Builder. Tá? Agora você falou de um cenário onde a gente tem complexidade, né? Dependendo da complexidade, você consegue resolver ainda com o New Flow Builder.
Mas esse vai ficar um assunto para um próximo. Esse é um assunto para umas próxima 3 live. lives. Mas, enfim, dependendo da complexidade, você consegue usar o NewFlow Builder, tá? Um exemplo aqui que você conseguiria usar o NewFlow Builder sem precisar de código e que você não consegue fazer com o Process Builder. Você tem que atualizar um set de registros que não estão relacionados, tá? Eu conseguiria fazer com o NewFlow Builder? Sim. Eu consigo dar um ID, fazer um select, pegar um set de dados, atualizar todos eles sem precisar usar uma trigger. Atualizar mais de um registro ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho que atualizar o objeto A e o objeto B. Eu não consigo fazer isso via Process Builder, mas eu consigo fazer isso via NewFlow Builder. Então, tem algumas particularidades que o NewFlow Builder pode te ajudar também antes de pensar em ir para trigger. Tá? E o que isso ajuda? Acredito que em qualquer projeto, quanto menos você depender dos devs, mais rápido você vai conseguir evoluir a coisa. Tá? É triste, a gente como dev sabe que é triste, mas é a verdade. Né? Infelizmente, algumas coisas dentro do desenvolvimento acabam sendo complexas. Coisas simples acabam sendo complexas. Sim. O tempo de dev tem o tempo de análise, tem o levantamento de esforço, e aí desenvolvimento, e aí para um desenvolvimento tem que ter um teste. Tudo gera mais tempo que criar uma solução dentro da ferramenta, né? Então, com certeza... E, na verdade, o Point and Click está aí para isso, né? Para tentar agilizar ao máximo a vida de uma org, né? De uma org. Beleza, boa. pessoal? Beleza. A semana que vem, então, só reforçando, por mais que tenha o feriado na terça-feira, aqui em São Paulo, a gente estará segunda e terça, normal. Quarta-feira começa a nossa série de lives, então quarta-feira não teremos lives aqui no Instagram, mas estaremos no YouTube. E quinta e sexta normal a nossa live no Instagram. Temas, precisamos de temas. Mandem, galera. Mandem temas pra gente aqui, porque o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que a gente discuta. A gente tem uma lista enorme de temas, tá? Vou falar para vocês que a gente tem 50 itens para discutir. Mas alguns a gente está entendendo que ainda não é o momento para discutir, que um assunto depende de outro, igual esse, né? Hoje a gente está discutindo de Process Builder versus Trigger, e ontem a gente discutiu sobre Dev versus administrador. Então, um tema ajuda o outro. Então, às vezes a gente tem temas que precisa de outro para ajudar ele para fazer sentido, né? Ter uma introdução, né? Isso, a nossa ideia é ter um assunto um pouco de introdução. Então, por favor, sugiram temas. Mande direct para mim no Instagram, mande pro Arthur. Tenho certeza que de alguma forma vocês vão conseguir falar com a gente, seja LinkedIn, seja no blog, seja por aqui, no Twitter. Enfim, se vocês querem um assunto, procura a gente em algum lugar e estaremos abertos aqui para poder falar de muitas coisas. Um forte abraço, um bom final de semana e a gente se vê na segunda. Falou, galera. Tchau, tchau.